Bom dia! Ótimo dia para vocês. Estou aqui na presença do Luiz Otávio, famoso Tavinho, né, Tavinho? E a gente está no dia 705 do projeto Bíblia para Iniciantes. E já fiquei muito feliz aqui que o Tavinho agora, a gente teve uma ideia que futuramente, né, Tavinho? Vai criar um canal chamado... Tavinho, Bíblia para crianças com o Tavinho. Uau! Imagina, hein? Aí, Bíblia para Iniciantes com LP Machado. E aí tem o Bíblia para Crianças com o Tavinho. E ele explica muito bem, gente. Depois fiquem atentos aí que quando a gente lançar, eu vou fazer vou avisar aqui para vocês seguirem ele. Já chegar de cara com 1000 seguidores, hein, Tavinho? Show. Então, olha só. A gente está no livro de Tiago. Continuamos no capítulo 1 e vamos degustar hoje 3 versículos maravilhosos que a gente aprendeu muito hoje, né, Tavinho? Olha só, versículo 19 fala assim: Lembrem-se disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Então, o que a gente entendeu sobre isso? Que a gente tem que ouvir, né, Tavinho? As mensagens, mesmo que a gente não goste daquilo que a gente está ouvindo, o que a gente deve fazer, Tavinho? Fala aí. A gente deve... Como é que é? A gente deve A gente deve acreditar, a gente deve pensar, refletir. acreditar, Né? refletir. Gente, mesmo que a gente não gosta, alguma coisa que a gente escuta e que normalmente a gente ficaria com raiva, em vez da gente ficar com raiva, em vez da gente retrucar a pessoa, em vez da gente justificar, fala assim, não, mas, tipo assim, a pessoa fala uma coisa com a gente e tipo, fala assim, isso que você fez está errado. Aí, logo em seguida, cresce uma raiva no nosso coração porque a gente acha que não está errado. Mas, o que a palavra de Deus fala? É para a gente demorar para falar, para reagir. Sim. Porque que, assim, você pode demorar o quanto você quiser, mas talvez você tenha entendido errado. Como uma pessoa te deu uma coisa, você pode entender de dois jeitos. Você pode entender como ela tá te dando porque ela acha que você é pobre, então como fosse ofensivo. Ou como ela deu de presente, que ela acha você legal, que pode ser assim. Exatamente, aí você precisa refletir naquilo que você acabou de viver, de vivenciar. Então, por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos. Espera para falar, tá falando aqui, ó, demore para falar. Você que está ouvindo, às vezes você gosta de falar muito, ou então de reagir, de revidar, ou de justificar. Espera, respira fundo, reflete naquilo que aconteceu. E outra coisa, não fique com raiva. Respira fundo, conta até 10 e medita naquilo, porque às vezes tem muito aprendizado naquela situação. Aí ele continua falando aqui, ó, no versículo 20. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Você já percebeu que toda vez que a gente fica com raiva, a gente faz alguma coisa errada? Ou a gente fala alguma coisa errada? Você já falou, Tavinho, alguma coisa na raiva que você se arrependeu depois? Sim. Muitas vezes não. Mais ou menos. Mais ou menos. E alguma pessoa assim, que você ama muito, que falou uma coisa na raiva pra você assim, e depois se arrependeu. Também aconteceu isso? Sim, aconteceu muito. Aí, ó. Então, gente, não vamos deixar a raiva produzir palavras e reações erradas. Vamos controlar a raiva. Diz aqui, ó, a raiva humana não produz aquilo que Deus aprova. E lembra, gente, a gente tem que fazer tudo aquilo que Deus aprova. Porque quando a gente faz aquilo que Deus aprova, o que acontece? A gente é abençoado. E um detalhe. Fala como a raiva humana. Exato. Que a raiva humana tem motivos Errados. piores. Exato. Isso, motivos errados. Exatamente, a gente estava falando que às vezes Deus sente raiva, mas Ele não sente raiva da gente, Ele sente raiva das nossas atitudes, Ele sente raiva porque o que a gente está fazendo está errado, mas não é que Ele vai ficar com raiva, ódio da gente, não. Né? E a raiva humana, muitas vezes, a gente sente a raiva da pessoa,
A gente não consegue discernir, poxa, essa pessoa fez isso, por causa disso, por causa daquilo, e a gente perdoa a pessoa facilmente. Não, Deus ele está sempre perdoando, sempre querendo que a gente faça a coisa certa, mas a raiva humana, como o Tavinho falou aqui, a raiva humana não produz aquilo que Deus aprova. E aí ele continua assim, ó, versículo 21. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Então, eu estava até explicando para o Tavinho, hein? Aqui que é costume imoral. Costume imoral é aquilo que a pessoa faz que não é do agrado de Deus. Quer dar um exemplo, Tavinho? Tá. Aí eu dei um exemplo para o Tavinho assim, vamos supor, eu sou casado com a minha esposa. Então eu tenho que olhar para minha esposa e querer beijar ela e não beijar uma outra pessoa. Se eu estou olhando para uma outra mulher e quero beijar outra mulher, isso está errado. Isso é um costume moral. E pior é se eu fizer, né? Não só desejar e vou e faço isso. Então isso é um costume moral, isso é uma má conduta, uma coisa errada que a gente faz. E não é para a gente fazer, porque olha só, a gente tem que aceitar, continua aqui, aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. E eu já falei várias vezes aqui, inclusive quando eu falei da parábola do semeador. A semente é a palavra, e está falando aqui, ó, aceitem com humildade a mensagem que Deus planta. Se Deus planta é o quê? Uma semente. E qual é a semente que Deus planta? Uma mensagem, a palavra. Por isso que é importante a gente conhecer a mensagem de Deus. Ele te dará. Repete aí. E na hora certa, ele dará. Você irá colher. Exatamente. Olha só, gente. Quando Deus planta uma mensagem no nosso coração, é para que essa mensagem dê frutos. E na hora certa, essa mensagem, se a gente aceitar com humildade, se a gente refletir nessa palavra, se a gente cuidar e fizer aquilo que está na palavra, na mensagem, isso vai trazer fruto. Ou seja, a gente vai ter a recompensa boa daquilo que foi plantado no nosso coração. E olha só, pode salvar a gente. Por que pode salvar? Porque muitas vezes, a gente estava até conversando aqui, né, Tavinho, sobre as doenças. Tem doenças que vêm porque as pessoas não obedeceram a mensagem. E a mensagem diz, perdoa. Aí a pessoa não perdoa. Aí isso causa uma doença na pessoa. O câncer já foi provado que a maior parte dos cânceres ele vem por causa da falta de perdão. Por quê? A pessoa não fez aquilo que Deus aprova. Ela fez uma coisa errada. Ela não agiu de acordo com aquilo que Deus quer da gente. E aí, quando a gente age da forma que Deus quer, a gente é salvo de quê? A gente é curado ou salvo, né, de ter doenças que podem levar até a morte, porque muitas vezes o câncer leva à morte, né, Tavinho? Então é isso. A gente aprendeu bastante hoje, né? A gente tem que ouvir mais, falar menos, não sentir raiva e deixar essa mensagem de Deus crescer no nosso coração para que isso possa salvar a gente de coisas erradas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por esta mensagem, por esta palavra maravilhosa. Te agradeço também aqui pela vida do Tavinho, da família dele, Pai, e que o Senhor possa abençoar também esse canal que ele vai criar, se for realmente do seu desejo, que ele possa ter capacidade para fazer isso e ajudar muitas crianças, Pai, porque é a Tua palavra, Pai, nós queremos fazer aquilo que te agrada. Te aceitamos, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Amém. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.